Olá para você que está aí do outro lado da tela. Esse é o primeiro vídeo de 2026 aqui do canal Roberta Astrologia e ele atende a um pedido especial. Recebi diversas mensagens nas últimas semanas de pessoas que notaram um pouco uma certa ausência aqui do canal. Tive que me ausentar do canal por um período, sim, para resolver algumas questões pessoais, que meu ano de 2025 foi um pouco mais tumultuado. Mas muitas pessoas me perguntaram quando é que eu ia retomar os vídeos das análises semanais, da nossa semana astrológica de todas as semanas. Então, atendendo esses pedidos e aproveitando que a gente está na primeira semana do calendário civil, né, de 2026, estamos então reinaugurando aqui essa sessão Semana Astrológica. Lembrando que nesses vídeos eu trago reflexões a partir dos principais movimentos do céu, os principais trânsitos astrológicos. Aqui não é um vídeo de previsões, não estou dizendo o que vai acontecer, eu estou falando do clima geral da semana, do que os astros estão indicando para que a gente consiga se planejar e a gente consiga se programar. Para a gente fazer uma previsão, né? Você já sabe aqui, né? Eu já falei isso no canal várias vezes, sempre falo sobre isso. Para fazer uma previsão, a gente precisa de um contexto e de um mapa, né, de um objetivo para fazer uma previsão. E aí, cada pessoa tem o seu próprio mapa pessoal, cada pessoa tem o seu próprio contexto de vida. Se a gente fizer também uma previsão para um país, cada país vai ter o seu mapa de fundação, vai ter o seu contexto do seu momento político, econômico, financeiro, enfim. E são essas questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz uma previsão mais robusta. Aqui eu estou falando do clima geral da semana. O que os astros estão indicando? Quais são os principais movimentos do céu e como eles podem refletir aqui nas nossas decisões, nas nossas escolhas, aqui, né, nós seres humaninhos na Terra. Lembrando que assim como uma previsão do tempo, por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo também para fazer o comparativo. A gente tem agora como ver aqui qual é a tendência geral da semana. A gente está com uma semana mais propícia a um climão no céu, né, sujeito a tempestades, viradas de tempo, ou a gente está com um céu mais calmo, mais tranquilo, um céu azul, aspectos mais fluidos, porque a partir dessas informações que eu vou passar aqui para você, você pode se programar, você pode se planejar para tomar as suas decisões, tá bom? Você está no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender a pensar a astrologia com profundidade. Afinal de contas, a astrologia ela é uma das melhores ferramentas para o autoconhecimento prático, para o planejamento pessoal. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal, onde eu compartilho reflexões, movimentos do céu, agora com a volta, né, da nossa semana astrológica de todas as semanas, e também compartilho o meu conhecimento astrológico com você, porque eu acredito muito, sempre falei isso aqui no canal desde o início, no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas. Aproveita, te inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações que toda semana tem vídeos novos por aqui, tá bom? Então, partindo daquela perguntinha, né, daquela afirmação que eu fiz, será que a semana ela está mais propensa a um clima tranquilo, um céu azul, quase sem nuvens, ou a gente está com aquele tempo fechando, aquele clima mais propenso e sujeito a tempestades e viradas de página? Vamos descobrir isso juntos? Bom, em primeiro lugar, eu vou pegar minha colinha aqui para não esquecer de nenhum movimento importante. E o que eu fiz um apanhado geral da semana, né? Começando pelo domingo, dia 4 de janeiro, essa que é a primeira semana do nosso calendário civil de 2026. E a primeira coisa que eu tenho para dizer, assim, se eu for fazer um resumão, no final desse vídeo eu vou fazer também uma indicação e um resumo da semana para você. Então fica aqui até o final do vídeo, vai acompanhando aqui as reflexões. O vídeo não vai ser longo, esses vídeos semanais, né, da semana astrológica não serão longos, porque realmente é para trazer informação e provocar algumas reflexões para você pensar e se planejar. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você aí que está me assistindo do outro lado da tela é que é uma semana esquisita. É uma semana estranha. Resumo do resumo: é uma semana estranha e esquisita, porque ela já começou com uma lua que entrou no signo de Leão no domingo. E essa lua, quando ela está em Leão, ela não tem nenhum. Ela está em um posicionamento que a gente chama de peregrino. Ela não tem nenhum ponto de força. Ela não tem nenhum ponto de força, nenhum ponto de fraqueza. É uma lua que ela está solta, né? Ela está, né, perdida no rolê. Ela não tem, assim, não está em nenhuma dignidade, nem nenhuma debilidade. Então a gente chama que a condição dela é peregrina. Quando um planeta está numa condição peregrina, ele fica um pouquinho mais solto nos seus resultados.
Só por esse motivo, a gente já entenderia que não é um bom momento para mudanças, já que a Lua indica, né, mudanças, movimento, né, esse fluxo das coisas, esse trânsito geral da vida, né, que a Lua é responsável por isso na astrologia. Então, já indicaria que, ok, é uma semana que a gente começa com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de cautela. Apesar de Leão ser, né, um signo do fogo, naturalmente expansivo, ativo, traz movimento e atividade, mas qual é a direção dessa atividade? E por que que eu estou enfatizando essa palavra direção? Porque assim que a Lua ingressa em Leão, ela não faz, até ela sair do signo de Leão, ou seja, todos os 30 graus que ela percorre no signo de Leão, ela percorre sem fazer nenhum aspecto no céu. Então, tanto o domingo quanto a segunda e a terça-feira, porque a Lua só troca de signo na terça, quando ela ingressa em Virgem no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas no horário de Brasília. Eu vou deixar as informações todos nos cards aqui no vídeo. Até ela entrar em Virgem, ela fica sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de direcionamento. E isso traz, né? A semana já começa com aquele clima estranho, esquisito, onde a gente não sabe muito bem para onde que a gente olha, o que que a gente faz. Sabe quando você começa a semana pensando, não, o que que eu faço primeiro? O que que eu faço agora? Para onde que eu movo o meu movimento? O que que eu quero? Então ela pode começar, a semana pode começar com algumas perguntas que não têm uma resposta imediata. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais de cautela. Até porque a Lua ela é muito importante dentro dos trânsitos, que ela é a grande costureira do céu. A Lua é a que mais se movimenta, é o astro que se movimenta mais rápido, é também o astro que está mais próximo da Terra, então é como se ela fosse a responsável, digamos que na empresa Astrologia S.A., cada um com o seu papel e com a sua responsabilidade, a Lua é responsável por pegar, impregnar e trazer, né, as impressões dos astros, é ativar todos os planetas e carregar essas impressões aqui para nós na Terra, dizendo: ó, galera, o clima é esse, o movimento é tal. Então é a Lua que emprega esse movimento dentro do céu. E quando ela não faz aspecto com ninguém, quando ela não conversa com absolutamente ninguém, ela está dizendo: olha, não tem nada acontecendo. E aí as coisas ou ficam como estão nesses primeiros dias, ou seja, o que aconteceu na semana passada que pode ficar como está, sem nenhum tipo de mudança? Faça aí a sua reflexão, já estou fazendo a minha. O que vai ficar como estava? Ou então, se você tenta impregnar alguma mudança, algum movimento, ele fica solto, ele fica sem direção, o que pode trazer um certo prejuízo, assim, né? Se a gente for pensar no longo prazo. Então, a segunda. O domingo já foi assim. A segunda tem essa tendência também, você que está me assistindo hoje nesse vídeo. E a terça também fica com esse clima estranho, pelo menos até o final da tarde, quando a lua ingressa daí no signo de Virgem. E no signo de Virgem, essa lua vai trabalhar pra caramba. A gente já vai ver isso logo, logo, tá bom? Então, na terça, antes da lua ingressar em Virgem, outra questão que eu quero chamar a atenção para você é que a gente já começa também a perceber mais essa aproximação, essa influência dessa conjunção que vai acontecer entre a Vênus e o Marte que estão em Capricórnio. E essa conjunção, ela fica exata, né? A conjunção é quando dois planetas estão juntinhos, assim, estão, né, no mesmo pontinho, grudadinhos, viram uma coisa só, há uma mistura dos seus conceitos quando existe uma conjunção. Essa conjunção acontece no dia 8 de janeiro. Mas na terça-feira, segunda a gente já está sentindo um pouco dessa influência. Mas na terça-feira em diante a gente começa a sentir mais, porque à medida que os planetas que vão se aproximando um do outro, a tendência é que o aspecto vai ficando mais forte. A conjunção é aquela coisa que é uma mistura, dá uma liga entre os dois, entre a Vênus e o Marte, que ambos estão em Capricórnio. Bom, o que que a gente pode falar a respeito disso? Antes da gente entender o que pode trazer essa conjunção de Vênus com Marte em Capricórnio, a gente tem que entender qual é a condição que os dois estão no céu neste momento. E ambos já estão sendo prejudicados quando eles se encontrarem, né? Quando eles ficarem ali olho no olho, juntinhos, coladinhos, eles já estão prejudicados pelo Sol, porque o Sol também, né? O Sol está se aproximando a Vênus está se aproximando do Sol, porque ela é mais rápida, e o Sol está se aproximando ao mesmo tempo que o Sol se aproxima do Marte. E aí, quando cada vez eles ficam mais próximos do Sol, eles vão entrando no que a gente chama de combustão. E a combustão é um efeito do Sol sobre o planeta que ele faz o quê? Ele ofusca o planeta. Quando você
pensa no seguinte, ó, quando você vai olhar para o céu e aquele sol está brilhando na sua plena potência, você enxerga alguma coisa além do sol? Você consegue enxergar o que está atrás? Você não consegue nem olhar direito para o sol, porque você não, né, prejudica a sua visão. Então, quando um planeta está na sua está conjunto ao Sol, ele está combusto, é isso que acontece no planeta. Ele fica completamente invisível no céu. O Sol acaba ofuscando o planeta. E isso traz o quê? Traz alguns prejuízos, sim, para o planeta, para os assuntos que esse planeta comanda, porque a visibilidade é muito importante dentro da astrologia. Então, aquilo que eu não enxergo, aquilo que está oculto, eu não consigo entender o que está acontecendo. De novo, fica aquela coisa meio estranha, meio esquisito, meio sem direcionamento. Porém, a gente tem umas questões que a gente tem que compreender quando a gente está avaliando essa questão da combustão. A gente está com Marte que ele está bem posicionado, ele está em Capricórnio, ele está na sua exaltação em Capricórnio, e Capricórnio é um signo que é frio e seco, ou seja, existe sim uma tendência a ser um Marte mais produtivo. Não é tanto em atividade, porque a gente está falando de um signo frio, mas sim em resultado, porque ele é produtivo e concentrado. E o Sol, né, tá em Capricórnio. Então, quando o Sol se aproxima desse Marte e essa combustão acontece, ela fica exata agora no dia 9 de janeiro, mas a partir agora da terça a gente já começa a sentir um pouco mais esses efeitos. Isso acentua o quê? A secura do Marte, já que Marte é um planeta quente e seco e Capricórnio é frio e seco. O Sol tá frio e seco em Capricórnio, o Marte tá frio e seco em Capricórnio. Então a gente tem muita secura. E a secura, ela tem lado A e lado B. Ela traz muita força de concentração, ou seja, eu posso me concentrar nas tarefas e executar, então pode ser um bom momento para colocar a mão na massa, realmente fazer as coisas, mas a secura também traz rigidez e rispidez. E aí, quando a gente está falando de Marte, todo cuidado e toda cautela é bem-vindo, porque os ânimos podem estar um pouquinho mais acirrados ou mais secos, aquela resposta que vem seca, aquela coisa que você de repente está ali pensando em, né, tomar uma decisão, alguma coisa, e ela está. Além disso, por ele estar combusto, a coisa pode não estar tão visível para você, os resultados que você pode ter dessa decisão. Então, pode ser um bom momento, sim, para um planejamento, para colocar a mão na massa, fazer um planejamento, não é colocar todos os seus soldados na sua batalha agora no front, na guerra, e sim entender o que que eu quero para mim esse ano. Pode ser um excelente momento para planejamento pessoal, para planejar algo que seja dentro da sua realidade também, né? A gente está falando de um Marte que está conectado a um Saturno. Então, compreender a sua realidade. Qual é a minha realidade hoje? Eu tenho condições de fazer vídeo da semana astrológica toda semana? Tenho. Então, eu vou lá e eu vou fazer. Ah, não, não tenho porque eu não tenho a condição XPTO, não sei coisa e tal. Ok, então eu boto no meu papelzinho ali e penso quando é que eu posso ter essa condição, como é que eu vou quando é que eu vou fazer isso? Então pode ser um bom momento para planejamento das coisas. A Vênus também está entrando nessa combustão, né? Um pouquinho antes do Marte. Então, primeiro o Sol vai deixar a Vênus combusta no dia. Deixa eu só olhar aqui direitinho para não me perder. A primeira Vênus entra na combustão, daí depois o Marte entra na combustão, e quando eles ambos estão nessa condição mais prejudicados pelo Sol, muito secos, muito ríspidos, muito rígidos, os dois se unem também nessa conjunção. Então, perceba, né, que existe um clima aqui que ele não é descontraído para a semana, porque a Vênus, que representa de maneira geral questões ligadas ao campo do feminino, às artes, à diplomacia, ó, Marte é guerra, conflito, rompimentos, decisões, ações, a questão mais bélica. A Vênus já está mais ligada à capacidade de conciliação, de diálogo, de se relacionar, né? Relacionamentos, o prazer que a gente tem nas coisas. Então, a gente tem aqui uma mistura um tanto complexa, porque ela é um campo que está mais fechado para o momento, né? É um campo que fica fechado, que fica concentrado e que pode sim trazer bons resultados se você tiver um pouquinho mais de calma, cautela e tranquilidade. Então, assim, movimenta o sentido prático das coisas, sim. Movimenta, de repente, tirar algumas coisas da frente e resolver pendências. Afinal de contas, a gente está falando da
primeira semana civil, né, de 2026, muita gente que tirou de repente um recesso ali entre Natal e Ano Novo, aproveita essa semana para resolver as suas questões, ou algumas pessoas que vão entrar em férias agora, estão aí finalizando também alguns processos. Então, é uma semana que ela está adequada para isso, mas a gente tem que cuidar sim para não entrar em batalhas que não são as nossas. E se a gente for fincar nossa bandeirinha e tentar travar uma batalha, entender quais são as consequências dela antes de agir, tá bom? Então é um ritmo mais concentrado, mais fechado. Pode ser bom realmente para colocar a mão na massa, até mesmo porque aqui, até vou deixar aqui no cardzinho para você olhar. A, apesar desse campo estar árido, né? Da árido com esse Sol, deixando tanto a Vênus quanto o Marte combusto, Marte e Vênus em conjunção, a gente tem a Lua que ingressa em Virgem, né? No dia 6. E daí, entre o dia 6, o dia 7 e ao longo do dia 8, ela vai fazer aspectos com todos os planetas. Enquanto a Lua em Leão não conversou com ninguém, a Lua em Virgem vai fazer trígonos com o Mercúrio, com a Vênus, com o Marte, com o Sol, vai fazer um sextil com Júpiter que está retrógrado em Câncer e uma oposição ao Saturno em Peixes. Então a Lua em Virgem ela vai conversar com todos os planetas do céu. E isso traz um clima produtivo e de movimento para esses dias. Mas é um movimento que ele não é tão divertido, tá bom? Então aproveite para colocar os seus planos, né, no papel, para colocar a mão na massa. E na segunda quinzena já de janeiro, na medida que a Vênus e o Marte vão se afastando dessa combustão, né, dessa condição que o Sol está prejudicando um pouco os seus temas, a visibilidade e os resultados desses temas, o clima tende a melhorar. Então, assim, é uma semana que ela está, assim, confusa, estranha, mas que ao mesmo tempo, se a gente baixar a cabeça, planejar e trabalhar, a gente consegue produzir bem e tirar algumas coisas da frente. Bom, não é um clima divertido, digamos assim. É um clima de trabalho. Pode ser bem produtivo, especialmente quando depois que a Lua ingressar em Virgem, então, entre o dia 6, depois da terça, né, a quarta e a quinta tendem a ser mais produtivas. A Lua entra em Libra, daí na sexta, dia 9, e aos poucos ela vai se aproximando dessa conjunção que já se formou entre Vênus e Marte, e ela vai se aproximando dessa conjunção fazendo um aspecto de quadratura. Essa quadratura, ela vitamina essa conjunção, que vai estar exata no céu, mas ao mesmo tempo ela favorece um pouquinho mais a Vênus, porque a Vênus olha para Libra e encontra ali um dos seus domicílios, do que o Marte, que olha para Libra e encontra ali uma posição de exílio, tá? Então, assim, pode amenizar algumas das questões ali que estão um pouquinho mais tensas, mas não espere muito também, porque afinal de contas a quadratura, ela traz um certo desgaste, né? É um aspecto que vem quadradão. Já no sábado, no dia 10, o Júpiter retrógrado em Câncer vai receber um ataque de todos os lados, porque ele vai receber uma oposição do Sol, do Mercúrio, da Vênus e do Marte, que estão em Capricórnio. Então, Júpiter em Câncer vai receber uma oposição de todos esses planetas. E apesar de Júpiter estar bem em Câncer, afinal de contas, ele está no signo da exaltação dele e ele não está entregando tudo que ele poderia, porque atualmente ele está retrógrado, mas ele está bem posicionado em Câncer. Receber esse ataque, essa tensão, né, a oposição, um cabo de guerra que se forma no céu, é algo que pode prejudicar um pouco os temas de Júpiter e, além disso, provocar um certo desgaste, porque essa oposição Júpiter vai enxerga em Capricórnio um ponto onde ele tem uma debilidade. Então ele pode se sentir atacado e desprotegido ao mesmo tempo. E aí, meus caros, não favorece esses temas ligados a Júpiter, como prosperidade, como abundância, a questão da justiça de maneira geral, as nossas próprias crenças pessoais, a gente pode sentir que de repente está sendo atacado de algum jeito ou de alguma forma. Então, eu aconselharia a não tomar decisões ou fazer mudanças que envolvam um certo risco, porque a gente pode não estar calculando muito bem o risco que a gente está tomando, tá bom? Então, assim, a condição do sábado também é um pouquinho mais complicada. Júpiter em Câncer tende a segurar bem o tranco, mas vai ser, né, bem cutucado por esse ataque que vem com todos os planetas em Capricórnio pesando sobre Júpiter, tá bom? Então, de maneira geral,
Um resumo aqui para você que acompanhou até agora. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar aqui o vídeo com quem você gosta, para se programar também através das lentes da astrologia. A semana favorece colocar a mão na massa, ela pode ser bem produtiva, especialmente ali a partir de quarta, quinta-feira, tendência a dias mais produtivos para todos nós, para a gente tirar as coisas da frente, ter maior responsabilidade sobre as nossas decisões, sobre as nossas ações, sobre os acordos que a gente faz também com os outros, os combinados, o combinado nunca sai caro, e cuidado sim com a rigidez e com a rispidez. A gente pode estar mais seco, aquela coisa assim. A gente pode ser, pensa comigo aqui. A gente pode ser produtivo e objetivo e manter a generosidade, manter a nossa capacidade de dialogar com as pessoas. A gente pode ser objetivo e sem ser seco. A gente pode ser pontual, mas manter a nossa gentileza, tá bom? Então tenha isso em mente ao enfrentar alguns desafios que essa semana pode trazer para você, tá bom? Afinal, a gente não vive sozinho no mundo. E aí você pode se arrepender de criar algum conflito ou de alguma resposta também que você pode tanto, é o toma lá da cá, né? Tanto você pode ser mais ríspido e rígido com alguém, quanto você também pode receber essa secura. Então, um pouco de calma, um pouco de cautela, tranquilidade para atravessar essa semana, tá bom? Esse foi o recado do vídeo de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, astrologicamente falando, e até o próximo vídeo. Até lá!